Olá pessoal, vamos falar para eles no dia de hoje o processo de desmame. É um processo complicado. A maioria acha que adora pegar um pássaro quando filhotinho. Alguns têm os seus motivos para isso, tá? É bom mesmo pegar um pássaro quando filhotinho, mas eu sempre, ao longo desses 10 anos, sempre fiquei muito receoso em alimentar os animais na papa. Por quê? Porque mesmo que a nossa papa seja muito bem elaborada para o desenvolvimento, deu certo para todas as minhas aves e tudo mais, é uma coisa que deve ser muito diferente, né? Aquela papa que a gente vê que é aquela mistura daqueles ingredientes que formam aquela fórmula e tudo mais, muito diferente daquele processo que é a mãe ali, os pais do filhote escolherem os alimentos, metabolizarem aquilo no próprio corpo deles, e o fato deles regurgitarem também na boca do filhote, aquilo ali produz e faz com que os pais enviem enzimas, né? E essas coisas elas tentam ser supridas na papinha através de vitaminas e essas coisas. Então, assim, o desmame feito pelos pais é sempre a melhor opção. Mas eu compreendo se você está com um passarinho novinho em casa, precisa fazer a papa e precisa dar e tudo mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá que tá nas nozes hoje, hein? Muitas pessoas me perguntam, e é por isso que eu estou falando sobre isso hoje. Tenho uma ave filhote, quantas vezes devo dar a papa e tudo mais? Estou dando 200 ml 4 vezes por dia para arara, estou dando 30 ml 5 vezes por dia para jandaia. Olha, gente, cada ser é um ser e não tem muito que uma regra, né? O que acontece é, se você tiver uma arara, se você tiver uma jandaia, o tamanho da seringa vai ser diferente, tá? Então, assim, para uma jandainha, essas aves menores, aquela seringuinha de injeção, né? Já dá para você fazer um manejo. É a seringa que eu gosto de usar com esses pequenininhos. E eu gosto de usar aquela seringa que é um pouco maior, que já para as aves maiores. Por quê? Porque ali você já coloca um tanto bom que você vai administrando de uma vez na dose, tá? Sai daí, Julie. Sai daí. Então, quando que eu dou a papa para as minhas aves? Principalmente quando elas querem, tá? Eu sei que uma ave, quando ela é filhote, ela não vai querer todas as vezes da qual ela precisa. E muitas vezes ela não sabe que ela precisa comer e ela acaba que não comendo. Mas não tem como eu não acho legal ficar forçando dar a papa. Existe uma coisa muito legal, um comportamento que às vezes, se você observar, as araras fazem, que você tenta dar a papa para ela, ela até abre o bico, mas ela não quer papa, ela faz de tudo para ela não engolir, naquele momento ali é bom você não dar, apesar de você ter feito a fórmula, de você ter feito tudo, é bom você não dar. Eu dou a papinha para as minhas aves, tem 2 critérios. Primeiro, o papo já ficou meio murcho, digamos que uns 90% murcho, tá? E quando ela quer. Então, não necessariamente também, eu não gosto de alimentar o papo das minhas aves como se fosse a última vez da vida delas, que fica aquele papo que parece um balão que vai explodir. Eu não gosto, eu não acho seguro, sabe? O bicho se movimenta, o bicho rola, o bicho bate, aquele papo tá cheio. Eu não gosto e eu não acho seguro fazer aquilo ali. Aquilo ali demora para ser metabolizado e até que você dê a papa de novo, ou às vezes o animal bateu nele a vontade de comer papa de novo, só que aquilo lá ainda não desceu. Então eu coloco um tanto que eu acho ergonômico ali
para o corpo da ave, e isso, eu espero que aquilo ali seja metabolizado. Quando começou a dar aquela esvaziada, começou a ficar mais murchinho, 90% murchinho, eu posso vir com a seringa meio que vazia e experimento para ver se a ave está com vontade de comer de novo ou não, porque ficar forçando não é legal. Se ela tiver vontade de comer de novo, eu dou. E isso vai de uma disposição meio que diária. Essa metabolização, essa coisa que faz esse papo descer aí, isso daí é uma coisa que vai durar umas 2 horas, umas 4 horas, entendeu? Então você pode tentar ficar oferecendo de novo, de períodos em períodos, para ver se o seu animal quer comer. É simples assim. Você alimentar a sua ave na papa é simples assim. Então você pode ir oferecendo de períodos em períodos, de 4 em 4 horas, de tempo em tempo. Oferece várias vezes ao dia. O que eu gosto não desde o início, mas assim que o animal começou a ter certa independência, não ficar só no seu cantinho, só no ninhozinho, começou a demonstrar mais desenvolvimento, eu começo sempre a oferecer pelo menos coisas que não são a papa, coisas que são mais sólidas e também que elas demonstram certa facilidade de você comer. Por exemplo, uma bananinha é ótimo, por quê? Porque ela é macia o suficiente para a ave picar, para a ave morder, para a ave comer. Ela é fácil de você administrar, você coloca num palitinho, num negocinho e deixa lá. Ela é fácil de encaixar, a ave vai lá e pega e come. Eu sempre ofereço, porque eu gosto dele saber que ele vai desenvolver essa coisa de brincar no bico com as coisas. Então, eu não forço o processo de desmame, eu não tento fazer o desmame precoce, mas sim eu ofereço muita coisa para que ele comece a se interessar por coisas que são mais sólidas também. Então, assim, o processo de desmame é uma coisa que é fundamental na vida da ave e é um processo que ele deve ser feito de maneira inteligente. Então, assim, sua ave está ali, uma arara, por exemplo, até os 3 meses você foi fazendo aquele manejo da papa. Dos 3 meses para frente, você vem pelo menos deixando algumas coisas disponíveis, tá certo? Uma bananinha, uma raçãozinha molhada na água, e vai deixando essas coisas mais disponíveis para o seu animal pelo menos ir brincando, um milhozinho cozido, para ele ir brincando com esses alimentos e sabendo que outras coisas têm sabores, né? E ir tendo esse domínio e esse interesse de começar a ir brincando com o próprio bico, né? E aí você vai perceber, você pode continuar dando a papinha, e você vai percebendo que ele vai, hoje ele comeu 80% papinha, 20% ele brincou na comida. E aí, até uma hora que ele vai começar a ficar brincando bastante com a comida, 50-50, e vai fazendo esse negócio ainda junto. A papinha já vai estar muito mais fácil de dar, não vai ser tão frequente, e vai ter uma hora que você vai ver que ele se alimentou muito bem de sólidos. A partir desse momento, eu paro de dar a papa. A partir do momento que ele começou a se interessar, começou a brincar muito, começou a comer bastante sólidos, eu começo a abrir mão da papinha. E assim, existem esses sólidos que são mais fáceis, mas também quando ele começou a pegar a ração, que foi um pouco mais seca, começou a quebrar, começou a esfarelar, começou a brincar com umas nozes, começou a brincar com uma castanha, começou a brincar com uma maçã. Isso daí ele já começa a comer sozinho. Nossa, ele fez uma refeição inteira com um pedaço de maçã. Eu acho ótimo, sabe? Você criar independência da sua ave, dela ir se alimentar, é a melhor coisa que tem. É muito ruim aves que atrasam o seu processo de desmame, tá? É ruim porque quando ela está numa árvore, isso pode atrapalhar a vida dela. Ela é uma ave que ela é subdesenvolvida,
tá certo? Em sua questão psicológica, em sua questão fisiológica. Se ela ainda come papa com 1 ano, ela não tem essa calcificação óssea tão boa quanto uma ave que já está fazendo isso faz tempo, entendeu? Existem muitas vitaminas, minerais e proteínas que elas partem desses outros alimentos, aonde só o corpinho delas consegue metabolizar. E a papinha, ela é só pra mim, a papinha é tipo um processo que é muito quebra-galho do que a gente pode fazer em casa, entendeu? Então é fundamental, eu acho que até os 3 meses de idade ali para uma arara você pode ir na papinha. A partir desse ponto você vai oferecendo, e o ideal é que ali nos 6 meses ele comece já a estar fazendo uma alimentação onde pelo menos uma alimentação do dia ele decidiu que vai ser sólido, por conta própria, entendeu? Porque você foi ali oferecendo coisas, percebendo coisas que ele gosta mais, e teve uma hora que ele comeu bastante sólido. E aí você vai pegar e falar, olha, amanhã pode ser que a gente dê só uma papinha, oferece de novo, e enfim. Eu sei que às vezes a papinha, ela ajuda muito no processo de criar uma ligação com o dono, né? Às vezes o dono gosta muito também de dar a papinha, que tem esse processo de que a arara seria, arara não, qualquer ave, né? Seria meio que o seu filho. Mas é fundamental para a vida do seu animal que ele coma sólido. Imagina um cachorrinho que já está nos seus 6 meses e você ainda está dando leitinho, por exemplo, né? Não que seria o ideal você dar leitinho para o seu cachorrinho desde filhote, mas imagina isso. Já tem 1 ano e ele ainda toma leitinho na mamadeira. Não, ele já devia ter comido uns ossos, comido uma carne, comido uma ração, comido qualquer coisa que seja mais sólida, porque isso faz parte do seu processo de desenvolvimento. Então, não sei, essas são as questões que eu acho mais fundamentais na hora da papinha e no processo de desmame, tá certo? Uma ave pequena como o crude, eu me lembro que ele chegou com 50 dias e na caixinha que ele chegou já havia ali uma distribuição de alimentos sólidos, ou seja, o criador, pelo menos, ele já deixa isso à mostra para o animal, o que é muito interessante, porque pelo menos ele convive dentro dessa distribuição de alimentos. As aves selvagens, elas trazem os alimentos para dentro do ninho, nem todo o alimento é aproveitado, eles ficam lá dentro do ninho também, porque quando a ave vê aquilo, ela não vai achar aquilo estranho. É a mãe natureza agindo naturalmente, entendeu? Então, existem essas coisas que acontecem. Então, pelo menos, como eu vi que ele tinha ali aquela disposição, ele continuou na papinha, ficou só na papinha por mais umas 2, 3 semanas, tá? E aí eu percebi que mas mesmo assim eu sempre deixei à vista ali, no lugar onde dava papinha, tinha algumas outras coisas, no lugar onde ele convivia, tinha outras coisas que ele podia brincar e tudo mais. Às vezes ele é muito baby, ele só quer ficar com você coladinho. Nessa fase ele não quer muito realmente ficar experimentando, mas a partir do momento que ele começou a ficar mais soltinho, principalmente quando ele começou a bater umas asinhas, já é hora de puxar essa transição. Não é complicado. Então, quando eu oferecia a ração pro crude, a papinha, né? Sempre que eu ia ver, o papinho estava meio murcho, e sempre que eu via que ele queria, né? O crude, no começo, ele era uma ave que ele gostava, aceitava bem papinha, mas não foi assim com todas as aves, né? O bambu, tinha vezes que você ia dar papinha, ele só ficava com aquele bico assim, como você falava, agora eu não quero. Ou então às vezes a ave faz isso porque ela fala, já deu pra mim. Então tem que ler, não force, e é um processo natural. Ofereça sempre de períodos em períodos. E outra coisa também, vamos supor que eu acordei às 8 horas da manhã, posso oferecer às 8. Ali pelas 11, meio-dia, eu ofereço de novo. Ali pelas 2, 3 horas eu ofereço de novo. Ali pelas 6, 8 horas eu ofereço de novo. 2, já são 4, né? E talvez ele vá dormir
e continua no dia seguinte. É importante também que ele passe o período noturno, onde ele metabolize e ele acorde com aquele papo vazio. Então você não precisa ficar acordando de madrugada e dando papinha, e nem dar uma papinha às 8 da noite, depois outra às 10 da noite e outra à meia-noite. Não, deixa sua ave dormir. Na natureza, por volta das 6 horas, ela já faz o desligamento e ela volta só no dia seguinte, tá certo? Então eles não vão comer nesse período aí. Eles vão, é normal, passar uma fominha. Isso faz com que ele sinta necessidade, com que ele não perca tanto a oportunidade que ele tem de comer de novo e com que ele coma quando tiver a comida, tá certo? E faz parte também, aquele pavo murcho, aquela fome, isso libera um hormônio também que ajuda ele também no seu processo de desenvolvimento. Deixa ele mais forte também, se for por um período, não que isso tem que ser por um período grande, tá certo? Isso é baseado nas experiências que eu tive com as minhas aves durante esses 10 anos e as coisas que eu estudei sobre. Você faz o que você quiser com essa informação. Mas sempre vá no processo de transição de maneira calma, vai oferecendo umas coisas que ele possa mastigar que sejam mais fáceis de comer, depois vai oferecendo com mais quantidades, vai vendo que ele vai brincando mais com essa comida, vai tentando fazer com que ele brinque mais, coma mais, e você vai perceber que uma hora ele se alimentou bem de uma comida sólida. É a hora de você focar nessa transição, entendeu? Então, por muitas vezes, uma coisa que eu faço também é, vamos supor que ele gosta muito às vezes de comer bastante sólido, mas ele ainda fica na papinha. Então, na próxima vez que eu vou oferecer uma comida para ele, eu posso começar pelo sólido e eu posso terminar um pouquinho na papinha, sabe? Eu quero, se eu tivesse uma ave agora, eu sei que eu ia passar pelo processo da papinha. Normal. Só que o processo da papinha, ele tem o seu período natural. Passou nesse período, é natural que você entre no processo de desmame, entendeu? E o processo de desmame auxilia no desenvolvimento da ave e torna a ave mais esperta. É fundamental no seu desenvolvimento. Então eu não sei se tem mais alguma dúvida sobre isso. Alimente a sua ave em períodos. Sempre que ela sentir fome, não force quando ela não sentir fome. Não precisa alimentar a sua ave à noite. Deixa ela dormir. Ela esvaziar o papo para você poder dar comida de novo é bom. Não precisa lotar o papo, tá? Eu vejo muita gente que machuca a ave, expandindo tanto o papo. Enfim, existe um monte de coisa de manejo errado. E manejo errado também é permanecer com a papinha ao longo de muito tempo. As aves já têm anos e você ainda está na papinha. Não é essa a ideia. Ok? A sua ave, provavelmente ela deve estar detestando a comida, se ainda acontece isso. E não adianta você achar que ele ama o símbolo daquilo, o que aquilo representou numa fase, ele é condicionado. Animais são facilmente condicionados. Mas isso não quer dizer que ele realmente gosta daquilo. Ele não sabe o sabor que tem um kiwi, uma castanha, uma rúcula, entendeu? Tem coisas muito mais saborosas na vida dele que ele não está experimentando. Então é isso aí. Eu espero que tenha sanado as dúvidas sobre a papinha e sobre a sua transição. E vem cá dar um tchau, Crute. Crute. Vamos ver se ele vem. The King Master. Crute. Acho que ele não vem agora. Então é isso, com o processo de desmame do bambu foi bem legal, bem fácil, bem interessante também. Com o processo de desmame do crude também foi fácil, foi interessante. Eu lembro que o bambu eu coloquei assim por volta dos 4 meses uma banana lá no puleiro dele, ele já estava empuleirando e ele foi lá e brincou com a banana. Aí eu falei, olha, a partir daí começou então, e é legal que ele brincou. E até que um dia ele foi lá e meses depois, ele foi lá e deschavou um monte de
frutas e ração. E é isso aí. O Crude também. O Crude ele gostava muito de comer e ainda assim ter um complemento de papinha. Mas daí eu dava uma seringa só, né? E é isso. Respeitem os limites fisiológicos do seu animal e eu espero que dê tudo certo. Prestem atenção, sabe? Tentam interpretar aquele momento. E é um animal, não é uma criança. Espero ter ajudado. Paz e amor na ave de vocês. Até mais.